Para mim, por favor. Não sei se eu consigo alcançar aqui. Obrigado, Jacés. Eu li um texto domingo passado e quero ler de novo, porque ele me chama muito a atenção, porque é engraçado como a Bíblia às vezes usa essa ideia que desafia a lógica, né? A lógica de Deus, muitas vezes, desafia a lógica humana, né? Que está lá em Eclesiastes capítulo 11. Olha só que interessante, né? Eu não sei se você lembra, eu li esse texto no domingo passado e quero ler de novo. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a água, caindo a árvore para o sul, para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento, nunca semeará. E o que olha para as nuvens, nunca colherá. E nós sabemos que a Bíblia faz essa comparação da semeadura, lá em 2 Coríntios capítulo 9, da semeadura com a oferta, com essa atitude de abençoar a casa de Deus, que muitas vezes parece um desperdício. Por isso que a palavra fala aqui, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Como é que você vai achar um pão que se lançou sobre as águas? Lançar o pão sobre as águas é um desperdício, aparentemente. Mas Deus está dizendo que no caso da semeadura na casa de Deus, depois de muitos dias você vai colher, Deus vai trazer, Deus vai te abençoar, Deus vai abrir as portas. Eu acho linda essa poesia usada aqui na Bíblia, para nos estimular a oferta, porque nossa tendência é reter o que temos, nossa tendência é não dar na casa de Deus, nossa tendência é, não você, graças a Deus, mas a tendência humana é a mesquinhez, há uma tendência na natureza humana a mesquinhez, ao medo, né? E Deus nos estimula aqui a sermos generosos, né? Ter um coração liberal, generoso com a casa de Deus. E se nós fizermos isso, esse aparente desperdício, isso que é desperdício para o mundo, para o mundo é lançar o pão sobre as águas, um desperdício tremendo, né? Mas no caso da semeadura na casa de Deus, é uma bênção, é uma colheita, é semeadura para você colher depois de dias na sua vida que vai te abençoar, amém? Então com essa compreensão, eu queria que você que está em casa, os irmãos, somos poucos hoje aqui, mas os irmãos que estão em casa, separe a tua oferta, porque eu percebi que em fevereiro houve assim uma queda na nossa receita absurda, a gente arrecadou menos da metade do que arrecadamos em janeiro. Eu percebo que talvez porque muitas pessoas viajaram, eu não sei o que foi, houve uma queda muito grande, e é um momento difícil, eu sei que todos estão passando, mas vamos confiar em Deus, eu vou fazer aqui a minha oferta e quero animar você, estou fazendo aqui na tua frente para animar você, estimular você a fazer aí na sua casa, porque esse é o processo, né? Um processo tão rápido. Eu vou ali no meu Pix, coloco ali, já está ali, né, o nome da federação, peraí, Federação Nacional aqui na Sara Nossa Terra. Então faça aí você o que eu estou fazendo aqui na tua casa, para abençoar a casa de Deus, em nome de Jesus, amém? E aí deposito aí, simbolicamente. Não tem? Posso escrever. 100 reais. Aleluia. Pai, nós te agradecemos
por estas ofertas, pela tua presença, pela bênção de estar aqui neste lugar, nos teus tabernáculos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo teu povo. Faz prosperar o teu povo. Seja o Senhor a nossa provisão neste tempo de crise. Não haverá crise sobre a vida dos teus filhos, sobre as empresas, sobre os negócios, sobre os empregos. Nós abençoamos cada irmão, Pai. Abençoa o fruto do trabalho de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus vai abençoar o fruto do trabalho da tua mão. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Eu queria voltar a pregar um pouco sobre o Sermão do Monte, que nós temos abordado. O Sermão do Monte tem sido tão bom, né? Aquele período que a gente deu uma parada, porque começamos a pregar sobre outros temas. E é interessante quando Jesus desce do monte, quando ele termina o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele encontra um leproso. Ele está descendo do monte, e vem um leproso ao encontro dele, que quando a gente lê não percebe todo o contexto daquela situação, porque um leproso, na realidade ali de Israel, um leproso não poderia se aproximar de ninguém. O leproso tinha que gritar, eu sou leproso, e fugir das pessoas, porque ele, naquela condição, não podia tocar em ninguém, não podia se aproximar de ninguém, né? E ele se aproxima de Jesus e pede para Jesus, se o Senhor quiser, bem que o Senhor pode me curar. Caiu? Amém. Amém, mas vamos continuar. Porque nós estamos tendo um problema de oscilação com a internet, quem acompanha em casa tem visto isso, e o problema é aqui, é a internet aqui dessa região. Nós já tentamos trocar para outra operadora, mas infelizmente apenas essa operadora que nós estamos trabalhando, que é a Claro, que tem aqui nessa região. Por incrível que pareça, as outras não operam aqui, só a Claro, e tem tido essa oscilação que tem prejudicado, né, as transmissões via internet. Mas eu estava falando, né, na verdade, estou querendo abordar é esse aspecto do caráter de Jesus, né? Jesus sempre se mostra em situações de uma pessoa com grande necessidade. Jesus se mostra uma pessoa muito sensível, muito compreensiva, misericordiosa, é uma pessoa que tem compaixão, né? Porque o leproso se aproxima dele, ele está descendo do monte, o leproso vem ao encontro dele, e Jesus trata aquele leproso com toda a compaixão, diz a Bíblia. Você pegar o texto lá em Marcos, capítulo 1, verso 41, fala que Jesus ficou profundamente compadecido, quer dizer, ele se moveu de íntima compaixão, quer dizer, o coração dele se enterneceu quando ele viu aquele sujeito. E o leproso é um sujeito que está acostumado a ser enxotado, é um sujeito que está acostumado a ser rejeitado, é um sujeito que está acostumado a ser deixado, né, desprezado. E eu acredito que ele já se aproximou de Jesus com medo da rejeição, com medo de ser enxotado, né? Mas Jesus olha para ele e a Bíblia fala que movido de íntima compaixão, quer dizer, com o coração movido, com a alma movida, Jesus toca no leproso, o que não poderia ser feito pela cerimônia, pela lei cerimonial. Você não podia tocar no leproso, porque quem tocasse no leproso ficava imundo e tinha que ficar fora da comunidade por dias, numa quarentena. Esse sistema de quarentena era um sistema que se aplicava ao leproso. O leproso tinha que ficar separado da comunidade, né? A Bíblia já tinha, o sistema de quarentena já existia desde a época da lei. Mas Jesus mostra
profunda compaixão, e mesmo diante da lei, mesmo diante do cerimonial, ele viola aquilo, toca na pessoa e cura o leproso, mostrando esse caráter, essa abertura que o Senhor tem para as pessoas que são necessitadas, as pessoas que sofrem, né? Então é bom você lembrar disso. O nosso Deus não está alheio às nossas necessidades. O nosso Deus não nos despreza quando nós estamos em situação de fraqueza. O nosso Deus não nos rejeita quando nós somos rejeitados pelas pessoas. As pessoas podem nos rejeitar, mas Deus não nos rejeita. É muito importante nós lembrarmos disso. A Bíblia fala, lá em Salmos, capítulo 103, verso 8 e 9, que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Esse é Deus. Não sei qual a imagem que nós temos de Deus em nossa cabeça quando nós erramos, quando nós não estamos acertando, no período em que as coisas não estão dando certo para nós, mas qualquer imagem que nós temos que seja negativa de um Deus rigoroso, severo, é uma imagem errada, porque a Bíblia diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente. Deus tem paciência conosco quando nós erramos. Deus, nós vamos ver aqui só uma situação que gera impaciência em Deus. Deus não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Deus olha para nós com um bom rosto. Por isso que a bênção fala, né, que Deus levante o seu rosto sobre ti. É no sentido de que Deus olhar para mim favoravelmente. Deus olha para você com favor. O livro de Joel fala, Joel capítulo 2, a partir de 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor para um povo que estava longe de Deus, que era o povo de Israel: convertam-se a mim de todo o coração, com jejum, com choro, com pranto, rasguem o coração, e não as suas roupas. Convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, Ele é compassivo, demora para se irar, e é grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quer dizer que se eu me achego sinceramente a Deus, eu posso ter segurança que Deus vai me ouvir favoravelmente. Deus não vai me desprezar, Deus não vai me punir, Deus não vai me acusar, Deus não vai me condenar, ainda que eu tenha errado. Mas eu estou me humilhando, eu estou sincero diante de Deus, eu tenho a certeza que Deus vai me receber com braços abertos. Mas nem sempre Jesus agia dessa forma que ele agiu com o leproso. Nem sempre Jesus era assim sensível, misericordioso. Existe uma situação em que Jesus era intolerante, intransigente, duro, severo. Existe uma atitude nossa que gera em Deus uma indignação. Existe uma atitude em nosso coração, na vida, que faz com que essa misericórdia de Deus não se abra para nós. Nós vemos, especialmente com os fariseus, Jesus agir dessa forma dura, severa, né? Queridos, nós vamos ter que manter uma certa, deixar as coisas acontecerem, porque senão me atrapalha muito essa... Não, eu vou reiniciar agora, a partir de onde eu estou, né? E tentar dar uma lógica a partir de agora. Senão, para até respeitar quem está aqui. Tá, não, tá. Então, eu só peço que vocês não circulem muito, que aí eu vou ficando meio perdido aqui. Tá bom. A pessoa que está em casa, né? Nós estamos com problema de oscilação do sinal da internet. Só queria dizer que nós vamos dar aqui continuidade, pode ficar tranquilo que você vai entender toda a pregação, mas nós vamos dar continuidade, está falando sobre...
Vai cair agora? Talvez corte o sinal, vai cortar, e aí entra de novo. Entra de novo, você vai cortar o sinal e entra